E por aí vai. Então o ídolo ele é fundamental, principalmente nos momentos de vaca magra. Tá bom, né? Esqueci alguma coisa? Aquele papo dos ídolos do Vasco. Ah, é verdade. Dos ídolos do Vasco. Não dá pra falar muito. Tira o Roberto. Tira o Roberto Dinamite, é o concurso, né, cara? É o concurso. Eu tava falando aqui, é isso? Vamos sair na porrada, não tem. Eu nem sei se eu tenho capacidade de discutir isso contigo, acho que não. O Edmundo depois do Roberto. Então, eu acho. Você tem muito mais moral pra falar que eu. Porque isso é uma coisa que eu falo assim. Quem sou eu pra falar pela torcida do Vasco? Eu acho que a torcida do Vasco é muito grande e eu longe de mim querer ser referência pra alguém. Eu acho que cada um se representa, mas assim, eu vejo várias correntes no Vasco. Pra muita gente, mas é muito, não é pouca gente não. O Juninho é o segundo maior ídolo da história do Vasco. Pra muita gente. Pra muita gente é o Edmundo. Tem gente que coloca o Romário no bolo. Tem gente que não considera o Romário nem ídolo do Vasco. E eu, particularmente, acho uma puta de uma sacanagem com o Romário pensar assim. Porque, assim, eu acho que tem os dois lados da moeda. Tem o que o cara faz dentro de campo e tem um fator identificação. Ponto. Tem cara que é ídolo de um clube sem nunca ter ganho nada. Um exemplo, Nenê. O Nenê é ídolo do Vasco. Você acha que o Nenê com certeza. É um cara que vai ficar pra posteridade? Com certeza. E vai ser marcado no final da carreira como o Nenê do Vasco no Brasil. Lá fora é o Nenê do Paris Saint-Germain. O Nenê é ídolo do Vasco. E o Zé Comé até brinca que é o ídolo do Apocalipse. o cara que comandou o Armagedon. Maravilhoso. Mas é isso, porque o ídolo, cara, e isso é uma frase muito importante, eu não lembro quem falou isso e eu concordo. O ídolo, ele é tão importante quanto o título. Você pode até não ganhar título, mas você não pode ficar sem ter ídolo. Quanta gente é vascaíno por causa do Roberto Dinamite, não por causa do Vasco. Ele se apaixonou pelo Roberto e do Roberto ele virou Vasco. Se apaixonou pelo que ele fez dentro do campo. Quanta gente não é Flamengo por causa do Zico? E por aí vai. Então o ídolo ele é fundamental, principalmente nos momentos de vaca magra. Se tu tem aquele teu super-herói, aquele cara que tu gosta, que tu vai no estádio por causa dele, quantos torcedores no mundo não tem do Cristiano Ronaldo e do Messi? Pra onde o cara vai, o cara vira torcedor por causa deles. Então, essa questão do ídolo eu acho fenomenal e fundamental. E o Nenê, ele tem essa parcela muito importante com essa geração de 20, 18, 15 para baixo, porque ele é o cara que, voando, sendo especulado em seleção brasileira ainda em 2015, ele tendo proposta de uma porrada de clube brasileiro, ele fala que vai jogar a segunda divisão, porque ele veio para salvar e não conseguiu e joga. E o Vasco fica 34 jogos invicto. É a segunda maior série invicta da história do Vasco. O Vasco, depois de muitos anos, volta a ganhar um Carioca. Ele ganhou o Carioca de 2016. Ele volta para a primeira divisão em 17. Leva o Vasco para a Libertadores. Aí tem um problema lá, a questão de salário. Em 2018 ele vai ao São Paulo. E aí quando o Vasco estava já entregando os pontos na Série B de 2021, ele atende o chamado da torcida, sai do Fluminense e vem pro Vasco. O time arranca. Chega ele e o Fernando Diniz, o Vasco dá uma arrancada, tira a diferença de 14 para 5 pontos. Pô, vai dar o acesso e do nada aquele jogo do Guarani, Sampaio correu e o negócio vira o contrário, o time entra numa espiral. E no final das contas, quando acaba o campeonato a gente faz conta, se não é a pontuação do período do Nenê para frente, o Vasco tinha caído para a terceira divisão. Aí aquele elenco, a torcida do Vasco tem uma raiva tão grande do elenco de 2021, que São Januário tá cheio no último jogo, com o Vasco brigando por nada, que a torcida fez um pacto de ir lá só pra xingar o elenco. Caralho. Foi isso. A torcida foi pra fulano, vai tomar no cu, ciclano, a galera foi 90 minutos pra xingar o time, só pra isso. Era o compromisso do dia, ir lá xingar aquele elenco. E o Nenê sai chorando. E ele fala, cara, porra, eu tentei salvar o time em 2015 e não consegui, mas joguei a segunda divisão. E eu não saio do Vasco, não me aposento enquanto eu não boto o Vasco de volta na primeira divisão. E é tão emblemático que o gol do acesso sai do pé dele. É verdade. O pênalti contra o Ituano. Então, assim, o Nenê tem toda essa representatividade com o torcedor por isso. É o que o Zé Comé brinca que é o ídolo do Apocalipse. Né? E tinha até um meme, quando ele solta essa frase, tava assim, Nenê se aposentando no Vasco, ele com 90 anos, mas graças a Deus foi no ano seguinte. Né? Então assim, o ídolo ele tem isso, cara, é a questão, ele vai além do... E o Edmundo, pra muita gente ele é o segundo, o Edmundo não tem a metade do título do Juninho, não tem a metade do título do Felipe, não ganhou títulos como o Romário. O Romário tem muito mais título do que o Edmundo no Vasco, mas o Edmundo tem a identificação.
É o cara que o vascaíno vê como um vascaíno dentro do campo. É o cara que peita o juiz, dá porrada no adversário, xinga o Flamengo, vai lá e arrebenta com os caras. Com os outros jogadores. Faz questão de falar que é vascaíno, tem o meme do Vasco. Então, assim... Foi onde que ele botou aquela porra do Vasco, né, cara? Foi no Twitter, Foi no Twitter. Alguém sei lá, falou uma coisa e ele falou Vasco. Aí o Vasco... Aí ele fez um vídeo, então, assim, o Edmundo é isso, porque em termos de título, ele não tem... Bom, em termos de título, ele não estaria na hierarquia nem do Romário. Mas pra muita gente, então esse é meio dividido. O Roberto é o concurso. Se for fazer uma análise geral, eu acho que dá o Roberto, o Edmundo e Juninho. Esse é o trio. E tu até falou, pô, o Juninho. Porque o Juninho é o cara da Libertadores de 98, que é o título mais importante da história do Vasco. E ele, apesar dos gols ser... É até meio covardia com o Luizão e com o Donizete, né? São os caras que fazem os gols da final e os artilheiros saem do pé dos dois. Mas o Juninho é o cara do jogo mais difícil. E o ídolo, às vezes, é isso. Não é só o melhor jogador do campeonato. Tanto é que tem uma briga. Quem foi melhor em 2002? Ronaldo ou Rivaldo? Pra muita gente, o Rivaldo foi melhor que o Ronaldo. Mas o Ronaldo marca nos gols, nos jogos mais decisivos. Então tem um pouco disso. Então eu faria um trio do Vasco aí com Roberto, Edmundo e Juninho. Porra. Fechava esse trio aí. Assim eu gostei. Mas eu tenho a minha galera. A minha primeira referência no Vasco é o Moraes. Minha primeira referência do Vasco é o Moraes. Meu primeiro ídolo, o primeiro cara que me cativou no Moraes. O Nenê também é um cara que me marcou muito. Então são os caras que eu tiro o panteão, que o time de 2000 pra trás é covardia. Mas dos mortais, que é as xepas de 2001 pra frente, tem o Dedé, cara, ia ser meu... Eu até falo que eu não tenho ídolo no Vasco, eu tenho referências. Eu só tenho um único ídolo no esporte, que é o Cristiano Ronaldo. Eu posso falar até o porquê. Porque aquele timaço de 97 a 2000 eu não vivi, o Felipe e o Juninho até volta em 2011, o Felipe ganha a Copa do Brasil de 2011, mas a minha primeira memória afetiva do Felipe é o Carioca de 2004, com ele arregaçando com o Vasco. Então, e eu até falo pro meu pai chorando, tu vai ver, quando eu for jogador, eu vou ganhar a final do Flamengo, cara. Mais uma promessa não cumprida. Então eu tenho esse marco com o Felipe, digamos assim, e ele também... Né, contra o Flamengo lá, debochava do Vasco um pouco também. Então eu não tenho ele como ídolo. Então eu tenho referências no Vasco. O Dedé caminhava para ser meu ídolo, meu único ídolo no Vasco. Mas a forma como... Não é a forma como ele sai, que ele sai até chorando, dizendo que não queria sair. Mas as posturas dele no Cruzeiro, algumas entrevistas, meio que tratando o Vasco como uma coisa qualquer, ele perdeu essa idolatria com o Vasco. O que o Roberto falou pro... Ele só saiu do Vasco porque o Roberto pediu pra ele sair. O sair. Rodrigo falou isso ontem lá. Ele foi desesperado pedindo pra não ir embora, que não queria ir, Ele não queria. E o Roberto pediu pra ele ir embora porque o Vasco precisava pra pagar salário. Pra pagar salário. Foi 13 milhões. Não, e a entrevista dele, quando o anúncio, né, que ele deu uma coletiva, ele tá chorando. Se ele que foi pro Cruzeiro, se encantou lá, parece que esqueceu do Vasco. Eu não sei o que a postura dele no Cruzeiro foi estranha, porque ele podia ser perfeitamente ídolo do Cruzeiro e do Vasco. E acaba que o final dele no Cruzeiro é estranho, porque tem um rebaixamento, tem a parada da lesão que ele não tá jogando porque tá lesionado, aí tem a festa dele pulando, sarrando no ar com o joelho operado, teve as causas na justiça. Acabou que no final ele não é ídolo nem do Vasco nem do Cruzeiro. Ele conseguiu arranhar a imagem nos dois clubes. É uma merda. Mas ele ia ser meu único ídolo no Vasco. Falar em Vasco e Cruzeiro, eu lembrei de um lance aqui. Lembra do Edmundo no Cruzeiro? Um lance, perde o pênalti. Ele perdeu o pênalti. Que a galera fala que é de propósito. Ele é mandado embora depois. É mandado embora. Ele é mandado embora. Do Cruzeiro. Deu uma confusão do cara. Deu uma confusão. Foi 2000 e pouquinho, 2002, sei lá, por aí. Fudeu. Data. Não, porra, tá de sacanagem com ele, né?